E para finalizar, a gente vai entrar agora para a última parte sobre os meios de utilização do uso do flúor. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o flúor mousse, o verniz, os cariostáticos, os materiais restauradores e a parte de fluorose, de efeito tóxico do flúor agudo e crônico. Tá bem? Então vamos lá. O flúor mousse é uma outra forma, uma outra apresentação do flúor, que pode ser chamado mousse ou espuma. É uma forma mais nova, tá? Tem eficiência já estudada semelhante ao gel de flúor. Ele também é encontrado de forma acidulada ou neutra. A concentração de flúor dele é de 1,23 e tem uma boa aceitação pelos pacientes, principalmente porque tem uma grande variação de sabores. A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque essa apresentação ainda tem poucas pesquisas quando comparada ao uso do flúor gel, por exemplo. E também tomar um pouco de cuidado com a quantidade, porque como é um mousse, é uma espuminha, acaba saindo muito do frasco. Uma desvantagem desse tipo de mousse é o valor dele, que comparado ao gel é muito mais caro, enquanto uma embalagem de flúor gel custa numa faixa de 5 a 8 reais, uma embalagem dessa de flúor mousse pode custar até 30. E em relação às técnicas e aplicação e protocolos, a gente segue mais ou menos semelhante às técnicas do uso do flúor gel, tá? Pode ser com cotonete, com moldeira, geralmente a criança sentada, igual eu expliquei para vocês no uso do flúor gel. Outro material muito utilizado por odontopediatras é o flúor verniz, ou verniz fluoretado. Essa composição, né, ela é utilizada através do fluoreto de sódio a 5% e a concentração do flúor verniz é bem alta, são 22.600 mil ppm de flúor. É uma concentração bem alta quando comparada, por exemplo, à pasta de dente, né, que tem uma média de 1.000 a 1.500 ppm. Mas qual é a vantagem principal desse flúor verniz? É uma ótima opção para crianças pequenas, crianças menores, porque a formulação dele é como se fosse uma colinha. É um verniz mesmo, ele não escoa, ele é bem pegajoso, então não tem risco da criança engolir tanto quanto o gel ou a espuma. Uma outra questão do flúor verniz é que ele reage lentamente, então é necessário que ele permaneça na superfície do dente por mais tempo possível, para que a reação dele seja maximizada. Por que a gente considera que ele é menos tóxico? Porque ele tem menos chances de ser deglutido, devido a esse efeito cola que eu falei com vocês, né? Por ele conseguir adaptar melhor na superfície do dente. E tem uma grande aceitação pelas crianças, porque ele não costuma ter sabor, geralmente. A aplicação não é difícil, como eu vou mostrar para vocês, é uma aplicação fácil e é muito utilizado mesmo por odontopediatras. Existem várias marcas, como eu vou falar para vocês. O padrão ouro, a marca que é mais estudada e já é consagrada, é da Colgate, é essa bisnaguinha aí à direita inferior, que é o Durafat. A gente encontra dele lá na faculdade e também encontra o Flornis, que é da SS White, tá? Que é um pouco inferior em qualidade, mas funciona da mesma maneira. Coloquei aqui para vocês uma sequência de fotos que exemplifica como que funciona a técnica de aplicação do flúor verniz. Então, primeiro um passo a passo, né? Então, como todas as outras formas de aplicação profissional, a gente precisa fazer a profilaxia prévia, com pedra, pomes e água. Fazer o isolamento relativo, como vocês estão vendo aí na segunda foto superior à direita, usando abridor de borracha, usando gás ou algodão, sugador sempre presente, como eu expliquei para vocês, né? E após a profilaxia e isolamento relativo, secando os dentes, a gente vai fazer a aplicação do verniz através de um microbrush ou de um pincel, dente a dente ou nas superfícies dentárias indicadas. Uma das desvantagens desse material, pessoal, é que ele tem uma coloração amarelada, principalmente o Durafat, da marca Colgate. E aqui falando um pouquinho mais então sobre o verniz. Então, como eu falei antes, né? Profilaxia profissional prévia, isolamento relativo.
a gente precisa, após a aplicação, né, com um microbrush ou com um pincel, gotejar água sobre o verniz aplicado para melhor fixação do material na superfície dentária. É importante a gente orientar os pais que essa criança evite alimentos sólidos nas próximas 3 horas e líquido nas próximas 2 horas. Por quê? Como eu falei com vocês anteriormente, o verniz de flúor, ele tem que permanecer no dente por mais tempo, né? Porque a ação dele é prolongada dessa maneira, para ter a melhor reação possível, a maior. Então, a gente sempre tem que explicar para os pais para alimentar a criança antes dessa consulta, dessa aplicação de verniz, e evitar os alimentos sólidos e líquidos das 3 e 2 horas, e também evitar a escovação próxima. Então, geralmente a gente orienta que a escovação seja postergada, ou seja, adiada, somente para o fim do dia, aproximadamente 12 horas após a aplicação do verniz fluoretado. E aqui, como eu falei com vocês, existem várias marcas de flúor verniz. O padrão ouro é o Durafat, que é esse primeiro à direita, mas existem outras marcas, inclusive agora eles têm lançado vernizes incolores, que era uma das desvantagens do Durafat. Então, tem da marca Voco, tem da marca Ultradente, tem da Dentsply, e esses geralmente têm até sabores diferentes, e a coloração deles é bem levinha, um branco bem clarinho ou meio transparente, como vocês podem ver nessa figura aí, aplicando diretamente sobre o dente. E aí eu coloquei esse caso dessa criança nessa dentição para vocês observarem comigo. É um caso clínico, né, que a gente consegue observar lesões de mancha branca ativa, lesões de cárie ativa, que são essas manchas brancas iniciais aí, que estão muito próximas do colo do dente, né, próximas à gengiva, na parte cervical do dente. E para casos assim, por exemplo, essa criança provavelmente deve ser pequena, né, por ainda ter dentição decídua, é muito recomendado utilizar a aplicação do verniz fluoretado nessas superfícies, aonde vocês observam as lesões de mancha branca. A gente pode também fazer uma combinação de técnicas, que é o quê? Fazer o uso do flúor profissional, né? E a gente vai escolher conforme vários critérios, como a gente já conversou antes. Nesse caso, poderia ser o flúor verniz, ou poderia até ser o flúor gel ou mousse, mas depende da idade da criança para ter menos chance dela deglutir. E a combinação da técnica seria o quê? Encaminhar essa criança, orientar essa criança ao seu responsável fazer o uso da escovação com dentifrício fluoretado para ajudar na paralisação dessas lesões, né? E também para prevenir novas lesões de cárie. Então, por isso que a gente fala muitas vezes que são combinações de técnicas. A técnica do uso profissional e a técnica do uso caseiro, que seria através do creme dental. Aqui tem mais um caso clínico muito interessante de um bebê de aproximadamente 2 anos e pouco, que fazia uso de uma madeira adoçada e a higiene era relatada pela mãe que era feita somente com um paninho molhado, porque a criança não gostava de escovar dentes. E aí eu coloquei esse caso para vocês verem o acompanhamento, né, e a resolução até o tratamento, que é a foto D. Mas o que eu quero frisar nesse caso que eu postei para vocês aqui é que muitas vezes o mais importante do tratamento não é a reabilitação em si, que é a parte de refazer os dentes, restaurar, usar coroa, o que quer que seja, mas principalmente sobre a questão de paralisação ou remineralização do tecido que foi perdido. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui é que, primeiramente, que é o tratamento inicial proposto, é a orientação aos pais. A gente precisa orientar esses pais a utilizar a escovação fluoretada 3 vezes ao dia, no mínimo com 1.100 ppm de flúor. Dependendo da idade da criança, remover ou não essa mamada, conforme também a ajuda do pediatra, né, das orientações. E nesse caso, foi utilizada a aplicação de verniz fluoretado por se tratar de uma criança pequena, e a gente fez a fluoroterapia intensiva, ou seja, uma aplicação semanal durante 4 semanas consecutivas, para que a gente conseguisse paralisar. Então, se vocês compararem a foto A com a foto C, vocês conseguem observar que o aspecto da lesão mudou.
das lesões de cárie. Por quê? Eram lesões mais rugosas, né? Mais heterogêneas, e a gente conseguiu paralisar esse processo primeiramente com a escovação supervisionada com flúor e a aplicação de verniz fluoretado. Para quê? Para antes de se reabilitar, a gente fazer o quê? A remineralização, ou seja, a paralisação da cárie ativa, para depois, que é a figura D, propor um tratamento reabilitador, certo? Outro material que eu vou citar aqui para vocês, que contém o flúor, é o cariostático, ou diaminofluoreto de prata. Esse material ele foi desenvolvido no Japão em 1970, é um material bem antigo, é um material que já foi muito utilizado e teve uma fase que ele não era mais utilizado, e atualmente ele vem ganhando forças novamente. A função principal desse material é paralisar. Por isso que ele chama cariostático, ou seja, paralisar o processo da cárie através da ação antibacteriana, principalmente para dentes descidos. A desvantagem maior desse material, desse cariostático, é que ele precipitando junto com a composição da estrutura dental, ele causa pigmentações por conta da precipitação dos compostos de prata. Por se tratar do diaminofluoreto de prata, ele acaba sendo uma desvantagem, porque ele acaba colorindo o dente de escuro, causando uma pigmentação, como eu vou mostrar para vocês. A gente pode encontrar esse material, ele é um material barato, tá? E a gente pode encontrar em concentrações variadas, como 12% ou 30%. Aqui é um exemplo do uso do material do cariostático, tá? Tanto numa foto de um caso clínico, né? Quanto na imagem da radiografia, vocês podem observar que esse material foi aplicado, tá? E ele conseguiu paralisar a progressão da doença cárie. Só que, como eu falei com vocês, a desvantagem maior é que, por conter prata, ele acaba pigmentando, como vocês podem ver, então o dente acaba escurecendo muito. Nessa radiografia, vocês podem ver que foi um acompanhamento de quase 24 meses, onde foram feitas várias radiografias e percebeu-se que, mesmo numa lesão microcavitada interproximal, entre dois molares descidos, nós conseguimos paralisar a progressão da doença cárie. Ou seja, é um material indicado não só para superfícies lisas, como vestibulares, mas também para superfícies interproximais, onde é importantíssimo a gente fazer primeiramente a separação, né, desses dentes, ou seja, o distanciamento desses dentes é feito através de uma borrachinha ortodôntica, um elastique. Aqui é mais um exemplo de material que tem flúor na composição. É um material muito novo, Rivestar, que é da SDI. Ele tem 3 componentes cariostáticos que nós consideramos ideais, que é a prata, o iodeto e o fluoreto. A vantagem desse material novo, que ainda está sendo estudado, é que ele não escurece tanto quanto o cariostático tradicional. E por ele conter flúor também, né, ele faz a parte bacteriostática e antimicrobiana e ajuda também no alívio da sensibilidade. Tá? Então, é um material que ainda está sendo estudado, mas eu quis trazer para vocês, pois é uma novidade e eu tenho certeza que logo, logo eles vão comprovar o quanto esse material é eficaz. E para finalizar sobre os materiais restauradores que tem, né, sobre os materiais odontológicos que contêm flúor, existem também materiais restauradores que contêm flúor na sua composição, né? Então, o material ele vai conter flúor, ele vai liberar flúor constantemente em pequenas concentrações, fazendo com que o flúor esteja sempre presente na cavidade bucal, interferindo assim com a progressão de cárie. Então, exemplos de materiais como esse, a gente pode citar os cimentos de ionômero de vidro restauradores ou cimentadores, os selantes resinosos ou ionoméricos, né, que podem conter flúor nessa composição e ajudando essa propriedade anticárie. Então, eles liberam o fluoreto gradativamente e eles podem sofrer recarregamentos do íon quando, por exemplo, a criança escova dente.
Aí a pasta de dente vai ter flúor e vai recarregar esse material quando entrar em contato, fazendo com que ele pareça um armazenador de flúor, tá? E acaba se tornando uma fonte de fluoreto na cavidade bucal que permanece constante. Apesar disso, apesar, né, desse material ajudar nesse processo de progressão de cárie, os estudos já comprovaram que essa liberação é muito pequena. Então, por mais que seja uma vantagem, comparado, por exemplo, ao uso tópico do flúor, ainda é bem pequena a liberação de flúor que eles proporcionam. E aqui eu coloquei um quadro explicativo para vocês, como se fosse um resumão, sobre os meios que a gente falou, né? Que é água fluoretada, o dentifrício, as soluções, os vernizes e a combinação dessas formas. E o uso, se é coletivo ou individual, né? Ou se é a aplicação profissional e as recomendações, tá? Esse quadro é super fácil de encontrar na internet também, geralmente em artigos, são muito citados, e aí aí faz um resumo de tudo o que a gente conversou. E aí, para a gente finalizar, vocês vão me perguntar, mas professora, e a fluorose, né? O que é a fluorose? Fluorose é quando ingere muito flúor. Depois de você explicar tanto sobre o uso do flúor, como o flúor é importante. Em caso que a criança, né, vai ter esse manchamento nos dentes permanentes, como você me explica a fluorose? Então, a fluorose, ela consiste em um defeito qualitativo no esmalte dos dentes, né, no esmalte dentário, resultante do aumento da concentração de flúor dentro do microambiente dos ameloblastos. Então, a fluorose ocorre durante a formação do esmalte, ou seja, a criança ela deve ter engolido flúor de uma maneira crônica, ou seja, ela engoliu por muito tempo, durante um tempo muito longo, quantidades de flúor frequente para que interferisse na formação do esmalte dos dentes, ok? Então, e eles podem, essas manchas da fluorose podem se manifestar de diversas formas, tá? Até chegando a um defeito quantitativo também, como perdendo estrutura, não só como manchas, como vocês estão vendo nesse quadro aí, essa foto. Então, a fluorose, né, é caracterizada por manchas ou até perda de estrutura dental. Geralmente, ela ocorre quando a ingestão é acima da dose segura em alta frequência, ou seja, através dessa ingestão alta, com alta frequência, que a gente vai ter uma alteração no desenvolvimento dentário. Nós podemos utilizar índices para determinar a presença e a ausência da fluorose dentária. Um dos índices mais conhecidos é o índice de DIN, tá? Que é um dos mais utilizados, apesar de que existem vários. E aí a gente vai conseguir classificar esses níveis de fluorose, que podem ir, né, do 1 ao 5. Então, pode ir de questionável a leve, muito leve, moderado e grave, tá? Mas o mais importante é a gente saber que não é considerado um problema de saúde pública e não causa tanto impacto na qualidade de vida quanto a cárie causa, principalmente em crianças, ok? E aí, aqui são alguns exemplos, né, nessas imagens A, B, C e D, de fluorose muito leve, que geralmente é caracterizado por essas estrias, como vocês podem ver nas incisais dos incisivos superiores centrais. Fluorose leve, fluorose moderada e fluorose severa, que também pode acometer as crianças, né, as pessoas, através de manchas acastanhadas, a perda da estrutura de dente, e geralmente acomete todos os dentes. Pode variar o nível de fluorose em cada região da boca, ok? E aí, esse slide aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito sistêmico do uso do flúor quando a gente fala sobre a questão da toxicidade. Então, os dois tipos de toxicidade que a gente pode encontrar é a toxicidade aguda, né? Que é quando o flúor é ingerido de uma vez só, uma quantidade muito grande, uma concentração muito alta, de uma vez só.
e essa toxicidade é considerada aguda, né? Pode causar vômito, parada cardíaca, náusea e até morte, dependendo da quantidade, dependendo do peso dessa pessoa, né? Principalmente de uma criança que tem um peso baixo. E a dose potencialmente tóxica, né? Que é esse DPT que a gente considera, geralmente é de 5 miligramas de flúor por quilo de peso. Quando a gente fala em toxicidade crônica, é quando a gente cita a fluorose dental, tá? Essa dose de 0,7 miligramas de flúor por quilo de peso, né? Não é uma dose baseada em evidência, porque é muito difícil a gente conseguir determinar quanto de flúor foi ingerido ao longo da vida da criança para determinar, né, a fluorose dental dela. Então, o que é importante vocês saberem é isso, que a fluorose é causada através da toxicidade crônica, ou seja, durante um período maior de tempo, doses menores, um período maior de tempo, e a toxicidade aguda é uma quantidade grande de uma vez só, tá? Aqui também é um quadro só para explicar para vocês a questão da quantidade, né, de flúor, das limitações do fluoreto, a toxicidade aguda e crônica. Então, só para vocês terem uma noção, o dentifrício, por exemplo, para ele se tornar, né, uma toxicidade, um dentifrício, por exemplo, de 1.100 ppm, para que ele cause uma toxicidade, por exemplo, uma criança, né, de 5, 6 anos, é necessário que a criança faça a ingestão de uma bisnaga inteira de flúor. O flúor gel, por exemplo, ele teria que fazer a ingestão de 8,1 gramas. Ou, por exemplo, da água, que para causar toxicidade teria que ser ingerido 143 litros de água, o que seria praticamente impossível. E aí, pessoal, para a gente finalizar, eu vou mandar para vocês também na plataforma alguns artigos, algumas revisões de literatura, alguns guidelines que não são difíceis de achar na internet, e também esse terceiro quadro à direita, do professor Jaime Cury, que é muito interessante, que fala sobre mitos e verdades, né, sobre o uso o uso do flúor, tá? Tanto profissional quanto pessoal. E as suas combinações também. Isso foi lançado no Congresso de São Paulo em 2011, mas permanece bem atual, ok? Aqui vou dar só uma dica para vocês, que eu falei várias vezes. Esse é o professor Jaime Cury, é um dos maiores estudiosos de flúor do Brasil, com certeza, e eu acho que do mundo. Ele tem uma página muito bacana no Facebook sobre flúor, ele posta artigos, tá? Ele escreve muito, já escreveu muitos capítulos de livro. Então, eu vou deixar essa dica para vocês, tá? Que é seguir esse professor, que é excelente, eu já tive o prazer de ter aula com ele. Ele compartilha muito conhecimento, então, tanto no Facebook pessoal dele, que é Jaime Cury, tanto quanto no Facebook da Sociedade Brasileira de Cariologia, que é o Cariobrá, vocês podem encontrar vários artigos. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês vão buscar artigos referenciados, e o professor Jaime, com certeza, é uma grande referência quando a gente fala de flúor. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, vocês repassem para a representante de turma, que eu vou estar às ordens. E se muita gente tiver muita dúvida, a gente também pode combinar um chat, um dia para tirar essas dúvidas ao vivo com vocês, ou como vocês acharem melhor, tá bem? Muito obrigada, fiquem com Deus e um abraço.